sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Sexta-feira, o último dia da semana que nós temos vídeo aqui. Sábado e domingo não tem, mas tu pode entrar no canal sábado e domingo, ver qual foi o devocional que tu não fez ainda. Nós temos ali devocional desde o dia 1º de janeiro, talvez tu ainda não tenha assistido. Então, para não perder o teu ritmo, entra lá, dá uma olhadinha, deixa que o Espírito Santo fale contigo. E que bom que você chegou até aqui. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero te pedir para te curtir ele, compartilhar ele com mais pessoas, comentar se tem sido importante para ti. Eu leio todos os dias os comentários, porém às vezes não consigo responder todos, mas eu leio todos os dias e tenho me agradado com o que Deus tem feito, né? As coisas que só o Senhor pode fazer, tem me alegrado os testemunhos que têm aparecido ali, os pedidos de oração também, né? Eu vejo que algumas pessoas pedem oração, a outra já responde, isso é a comunhão em Cristo. Então tem me alegrado muito ali os comentários. E te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, tá bom? E hoje aconteceu uma situação aqui na minha casa que me fez refletir e eu resolvi compartilhar com vocês aqui no canal. Inclusive não era essa a história de hoje, mas eu entendi nitidamente ali que eu precisava compartilhar com vocês, quem sabe seja para ti essa história também, né? Eu tava aqui na minha casa e no meio da cozinha tem uma mesa de vidro, né? Tem uma mesa assim de vidro e meus filhos começaram a correr ao redor, e eu comecei a avisar: para de correr, vocês vão se machucar. Para de correr, vocês vão machucar. Mas eles estavam correndo tanto que eles não conseguiam nem escutar minha voz. Eles não conseguiam nem prestar atenção no que eu estava falando. E eu olhando aquela cena, vendo lá na frente, porque quem é mãe e pai sabe como é que funciona. Eu já estava vendo lá na frente, eles machucados, com a testa rachada, espatifado no chão, o choreiro todo acontecendo, mas eles continuavam ali, os dois, correndo ao redor da mesa e eu: para de correr, vocês vão se machucar. Só que eles não estavam me escutando, não teve uma hora que eu precisei segurar eles e falar: presta atenção, olha para mim. Eu estou avisando, mas vocês não estão me escutando. Eu preciso que vocês parem. Eu preciso. E eu lembro que meu filho falou assim: mãe, não precisa me segurar. Eu falei: preciso. Porque eu já falei, vocês não me escutaram. Então agora eu preciso de alguma maneira parar vocês. Porque senão ali na frente vai ser pior. Ali na frente vocês vão se espatifar. Então hoje eu te segurar, dar um jeito de te parar, vai ser protetivo para tua vida e vai te proteger de machucar lá na frente. O que eu quero dizer isso para vocês? É assim que Deus age com a gente. Talvez hoje tu esteja passando por um momento em que tu não tá entendendo porque Deus tá parando tudo. Talvez hoje no teu trabalho a quantidade de clientes está diminuindo, tu não tá entendendo por quê. Não tem entrado tanto trabalho como antes. Algumas pessoas, na verdade, na tua vida começaram a se afastar. Tu tá começando a ser obrigado a ficar mais tempo sozinho, porque talvez a tua vida estava numa agitação tão grande em que o Senhor estava querendo falar contigo e não conseguia porque tu não parava. Deixa eu te explicar melhor sobre isso, né? A Bíblia vai dizer lá em Romanos 8:28 assim, ó. Romanos 8:28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até mesmo quando Deus nos para, é para o nosso bem. Até mesmo como algumas coisas da nossa vida não estão andando como a gente imagina, com certeza é para o nosso bem. Porque aqui não está dizendo que algumas coisas vão cooperar. Não, está dizendo assim, ó, todas as coisas, meu filho, que eu fizer é para o teu bem. Todas as coisas que acontecerem na tua vida não te preocupa, por mais que tu não goste, por mais que tu não entenda, é pro teu bem. E eu lembro que tinha uma época da minha vida, como eu já contei aqui pra vocês, é que eu estava completamente acelerada na minha vida. Eu acordava e eu dormia, parecia que ainda faltavam horas no meu relógio, porque eu precisava de mais tempo para fazer tudo aquilo que eu queria. Então a minha vida era uma correria, sentar na mesa, como diz a minha mãe, já era de lado, porque estava sempre pronta para correr. Ainda tem um pouco essa mania que ficou. Mas a vida da gente começa a entrar numa agitação e a gente começa a dizer: por que Deus não fala comigo? Por que eu não escuto a voz de Deus? E talvez o Senhor esteja como eu estava hoje aqui para os meus filhos, falando: eu tô falando contigo, olha para mim. Só que nós estamos levando uma vida tão corrida,
tão agitada em que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E eu estava assim, vivendo num momento completamente louco da minha vida. Só que o que acontece? Eu já estava tendo alguns sinais que era para eu parar. Talvez ali os meus filhos correndo já estavam vendo ali a ponta da mesa, a quina da mesa, já tinham sinais que era para eles pararem. Mas tu pega um ritmo e tu não consegue parar. É mais difícil, né, quando tu pega o ritmo. E eu estava assim, num ativismo o tempo todo dentro da igreja, minha vida era só dentro da igreja, ou era no trabalho, e quando eu ainda era do trabalho, eu chegava em casa ainda, eu precisava me dedicar aos meus filhos, e eu também tinha a minha vida, então eu não parava para nada. Eu brinco que o meu sofá nunca me via. Eu entrava e saía, o meu sofá não me via. A minha vida estava desenfreada, só que o meu corpo começou a dar sinais. Eu lembro que os meus braços começaram a formigar por um tempo, a minha cabeça doía direto, não tinha remédio que adiantasse, não tinha nada. E mesmo assim, eu, para não perder o ritmo, eu não parei. Eu não parei mesmo vendo os sinais. E eu lembro que as pessoas ao meu redor diziam assim, tu tá cansada. Tu tá muito cansada, é nítido que tu tá cansada. Mas eu precisava dar conta de tudo, eu não podia parar. Mas o amor de Deus para aqueles que o amam também é tão grande, o amor de Deus por nós é tão grande, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então o Senhor precisou me parar e eu quero te contar aqui como é que ele me parou. Certo dia eu estava de noite num culto, estava lá no culto, prestando atenção no culto, já estava tendo aqueles sintomas. E eu lembro que eu olhei para o meu marido e eu falei, eu não estou muito bem, eu estou passando mal. Eu tô me sentindo um pouco mal. E ele disse, será que é porque tá calor, é pressão baixa? Eu falei, não sei, só sei que eu não estou bem. Nós saímos dali, a gente foi para casa, foi jantar, a gente estava na casa da minha sogra. E eu lembro que eu falei para ele assim, eu estou passando muito mal. Eu não sei te descrever exatamente o que eu estava sentindo, mas eu lembro que os meus braços ficaram totalmente dormentes, a minha língua começou a enrolar, a minha fala começou a enrolar e o meu corpo inteiro formigava. E eu só disse para ele assim: me leva para o hospital, eu não estou bem. Eu lembro que ele me pegou, me colocou assim, que nem coloca um saco assim, me colocou e me levou para um hospital. E eu lembro que foi muita loucura, porque a gente levou inúmeras multas ali, porque eu realmente estava passando muito mal. Eu digo para vocês que eu cheguei a ter a sensação que eu iria morrer. Eu realmente acho que talvez eu iria morrer. Até aquele momento eu vi meus filhos na porta chorando, né, do apartamento, dizendo, mãe, tu vai voltar, e eu não tendo aquela certeza que ia voltar. A minha filha estava junto no carro, no maior dos desesperos, e eu lembro que no meio do caminho, eu olhei pro meu marido e falei assim, não precisa mais tu correr, não vai dar tempo. Mas eu lembro que no meu coração eu falei assim, Senhor, eu não tenho direito de te pedir nada, mas se eu posso te pedir algo, Senhor, eu quero ter outra chance de fazer diferente, de dar valor para as pequenas coisas, de aproveitar melhor o meu tempo, de não correr tanto atrás da máquina, Pai. De não correr tanto atrás das coisas, de me matar, porque a Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e eu não estava cuidando do templo do Espírito Santo, eu estava matando o templo do Espírito Santo. Eu não estava cuidando do templo do Espírito Santo. Mas quando eu falei pro meu marido, não dá tempo, não precisa mais, eu vi que ele acelerou e eu não me lembro de mais nada até eu abrir os olhos e me ver num hospital toda cheia de aparelho e o médico dizendo, vamos precisar te internar. Você teve uma chance de viver. E eu lembro que na hora eu me assustei, mas o Espírito Santo falou para mim, eu precisei te parar. Não é pra morte, é pra vida. Agora tu vai ficar aqui sozinha, quietinha. E nós vamos agora sim conversar. Agora, quem sabe, tu vai me escutar. Por que que Deus fez isso? Porque ele é ruim? Não. Porque ele é um Deus punitivo? Não. Mas porque ele me amava tanto que foi a única maneira dele guardar minha vida. Que foi a única maneira de preservar a minha vida, foi me parando. E eu fiquei no hospital durante 4 dias ou 5 dias, mais ou menos, ali no hospital, fazendo uma bateria de exames. Me reviraram praticamente de cabeça para baixo, porque eu tava muito mal. Só que eu lembro que naqueles dias que eu fiquei sozinho ali naquele quarto, o Senhor ministrou coisas no meu coração que talvez ele estava há tanto tempo querendo falar, mas eu não tinha tempo para ouvir ele. Eu não tinha tempo, eu não parava. Eu estava num ritmo desenfreado. E ali eu entendi esse versículo, que até mesmo a minha internação hospitalar foi para o meu bem. Então, talvez hoje tu está passando por alguma situação que tu está pensando assim, ó, por que que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que que o Senhor está parando tudo?
As coisas não estão mais fluindo, parece. Talvez até uma própria doença te encontrou. Porque Deus é punitivo, deixa eu te lembrar que não é por isso. E hoje, quando eu saí daquele hospital, eu me lembro nitidamente que o Senhor falou para mim assim: agora é hora de um recomeço. Fecha a tua estética e agora tu vai começar a me ouvir o que eu quero que tu faça e obedecer os meus comandos, que é para o teu bem. E eu lembro que a estética estava bombando, tinha 2 meses para frente de agenda fechada. E eu liguei para as clientes ali, falei: agora eu não posso mais, eu preciso parar. Eu preciso parar, né? Eu não posso mais, eu fui até o meu limite. E eu fechei, por obediência a Deus. Né? Uma estética que me rendia um valor bem bom mensal, muito bom, na verdade, mensalmente. Mas não era sobre um preço, era sobre um valor, né? Era a minha vida. E eu lembro que nitidamente o Espírito Santo soprou na minha vida. Aqui, tá vendo esse lugar aqui nessa estética? Aqui tu é facilmente substituída. Facilmente substituída. Se tu morrer, sabe o que os clientes vão dizer? Que pena, tão nova, tão jovem, deixou filhos. Agora lá na tua casa o estrago vai ser maior, o vazio vai ser maior, lá dentro da tua casa. Então eu comecei a ver que tinha coisas que não valeriam a pena e que realmente não valeriam a pena, porque eu confesso para vocês que eu realmente achei que eu iria morrer. Só eu sei a sensação que eu senti que não quero nunca mais sentir na minha vida, mas eu creio que se não fosse dessa maneira, se não fosse assim me pegando pelo braço, como eu fiz com os meus filhos hoje, eu não teria parado e sei lá onde estaria. Mas pode ter certeza que eu não estaria aqui, hoje, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para minha vida. Porque por muitas vezes eu falei assim pro meu marido, e talvez eu nunca falei aqui no devocional, mas eu e ele, nós saíamos e falávamos: quando é que a gente vai poder viver pro reino, né? Poder viver para fazer a obra de Deus, que foi uma coisa que sempre queimou no nosso coração. Mas a gente estava entrando no ritmo do mundo, se preocupando tanto em ter, e quanto mais tu tem, mais tu quer, e quanto mais tu ganha, mais tu gasta, e quanto mais tu gasta, mais tu precisa ganhar para poder suprir. Então tu entra num círculo que vai te matando, e que vai te distraindo, e que vai te cegando, e que vai te tirando do real propósito de Deus. Muitas pessoas me chamaram de louca quando eu fechei a estética. Tu é louca? O teu trabalho, que tu ganha tão bem, tu vai fechar? Tu tá louca, tu tá doida? Mas eu lembro que nada pra mim mais importava, a não ser parar pra ouvir a voz de Deus. O Senhor talvez esteja te parando, porque Ele precisa que tu escute o que Ele quer te falar. Ele tá tentando há tanto tempo te falar coisa, mas tu não está parando, tu já acorda correndo, tu já acorda resolvendo problemas, tu já acorda respondendo o WhatsApp, tu já acorda olhando como é que tá a temperatura, tu já acorda vendo se vai chover, se não vai chover, se já fechou o negócio, se não fechou o negócio, tu já acorda correndo. E no final da noite já tá podre, já tá cansado, tu não tem mais ânimo, nem força, nem muito menos vontade. Mas essa vida é uma só, querido, tem só uma vida. É por isso que eu digo que Deus tem promessa para todos, mas nem todos vivem a promessa de Deus, porque não param para escutar o que Ele tem para falar, não param para ouvir o que o Senhor tem para tua vida, porque a promessa de Deus, ela requer o processo. Só que o processo, ele requer renúncia, e renunciar às coisas hoje é o que é mais difícil. Porque a renúncia dói, né? A renúncia é abrir mão daquilo que eu queria muito, daquilo que eu amo muito, daquilo que realmente tá me satisfazendo, mesmo que momentaneamente, para poder entrar em algo que eu nem sei o que vai acontecer. Porque quando Deus falou ali para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, ele ia mostrar no meio do caminho. Então, seguir a Deus é realmente dar um passo de fé, não entender o que o Senhor vai fazer. Quando eu fechei a porta da estética, eu não entendi o que o Senhor vai fazer. O Senhor não disse para mim assim: olha, fecha a porta da estética porque eu vou fazer isso. Não. Ele só disse: me obedece, fecha a porta. E agora vai ter um caminho que eu ainda vou te mostrar. Então, foi renúncia. Renúncia. A renúncia, ela demonstra confiança. Senhor, não sei o que tu vai fazer, mas eu vou confiar. Mas para que eu começasse a viver o processo de Deus em direção ao propósito, eu precisei ser parada por Ele. Então hoje eu tô aqui para te dizer que talvez o Senhor te afastou de todo mundo, tem parado tanta coisa na tua vida, quem sabe Ele tá agora te pegando pelo braço dizendo: não, chega, acabou dessa correria. Chega, eu vou fechar todas as portas agora pela tua segurança, por proteção a ti. Eu vou ter que começar a te dar um monte de não por proteção a ti. Porque senão ali na frente tu vai se machucar, vai se espatifar.
E vai ser pior, vai ter que voltar, vai ter ferida, vai ter que ter curado. Então o processo vai ser muito pior. Então agora, talvez os nãos que Deus está te dando, as portas que Ele tá fechando na tua vida, o casulo que Ele tá te levando é para te dizer, agora é eu e tu. Agora sim tu vai poder me escutar. E me escutando, sabendo que sou eu, aí sim nós vamos começar o processo que vai te levar até a promessa. Eu quero te dizer como alguém que tem vivido isso. Não tem lugar mais satisfatório na vida, não tem dinheiro que satisfaz, não tem prazer, não tem bens, não tem nada que satisfaça estar no lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. Estar debaixo da cobertura de Deus, estar debaixo da obediência de Deus. Não tem lugar, não tem nada neste mundo que vá preencher o que tu sente neste lugar. Então eu quero encerrar esse devocional te dizendo aqui que todas as coisas que tu tem passado, mesmo que esteja te doendo, mesmo que esteja te moendo, mesmo que esteja te ferindo, mesmo esse monte de não que tu tá recebendo, cooperam para o teu bem. Cooperam para o teu bem. Então, ao invés de tu perguntar, Senhor, por quê, por quê, por quê? Pergunta pro Senhor, pra quê? Por que que o Senhor tá me parando? Foi isso que eu falei dentro do hospital para Deus. Senhor, pra que que o Senhor tá me parando? Agora, desculpa, mas eu quero te ouvir, Pai. Me perdoa porque eu tava desobedecendo, eu tava correndo, tava te trocando por um monte de coisa. Mas agora eu tô aqui, eu entendi, Pai, eu entendi. Pra quê? Qual que é o propósito? Ali o Senhor falou e ali Ele fez e tem feito. Então agora é hora de te perguntar, Senhor, pra quê? E o Senhor vai te mostrar. Só que para isso Ele precisa abrir os teus ouvidos e te parar um pouquinho. Eu não sei o que o Senhor tá fazendo e nem o que o Senhor tá falando, mas provavelmente Ele tá falando contigo. Ele tá fazendo coisa na tua vida que tu não tá entendendo por quê, mas agora o Senhor tá dando revelação, é porque Ele quer te parar. É porque Ele precisa te mostrar algumas coisas que tu não tá conseguindo ver. Amém, querido? Que Deus te abençoe, viu? Abençoe o teu final de semana. Abençoe aí o teu sábado, o teu domingo. Não te esquece que segunda-feira nós estamos aqui no nosso devocional. Semana que vem a gente vai maratonar Gênesis. Vamos ver o que o Senhor quer falar com a gente através de Gênesis ali. O Senhor já me deu algumas palavras e nós vamos semana que vem entrar mais a fundo ali no que o Senhor quer falar. E que Deus te abençoe. Então até segunda-feira, viu? No nosso devocional.